Há momentos em que a alma não precisa dizer uma única palavra para que o céu a ouça. São aqueles dias em que você continua fazendo tudo o que deveria, cumprindo suas obrigações, trabalhando, ajudando os outros, servindo, respondendo. Mas, por dentro, algo está se esvaindo. Seu corpo se move, mas sua alma permanece imóvel. E embora ninguém perceba, você sabe. Você chegou ao seu limite. Não é que você tenha perdido a fé. Não é que você não ame a Deus. Não é que você tenha parado de orar. É que você está exausto por dentro. É aquele cansaço que nem o sono, nem as férias, nem as mensagens motivacionais conseguem curar. É um peso invisível que vem crescendo dentro de você, silencioso, constante, como uma pressão no peito que você não consegue explicar. Às vezes a alma não grita com uma voz, mas com suspiros. Com aqueles momentos em que você fecha os olhos por um segundo a mais, como se naquele piscar de olhos buscasse refúgio. Com aquelas madrugadas em que você acorda sem motivo aparente e encara o teto, seus pensamentos girando como uma tempestade incontrolável. Com aquelas lágrimas que se formam sem permissão e são rapidamente escondidas para que ninguém pergunte. É exatamente nesse ponto que muitos acreditam estar falhando, que se sentem fraqueza, então sua espiritualidade está quebrada, que se não conseguem continuar é porque fizeram algo errado. Mas a verdade é diferente. Esse limite não é um sinal de derrota, é um convite do céu. É o sussurro do Espírito Santo que lhe diz ternamente: você não foi criado para carregar isso sozinho. Mas é difícil de ouvir, não é? Porque aprendemos a ser fortes o tempo todo, a resistir, a ficar em silêncio, a fingir que está tudo bem mesmo quando estamos destruídos por dentro. Aprendemos a agir como se tudo estivesse bem, porque em algum momento pensamos que, se mostrássemos nossa vulnerabilidade, perderíamos valor. Como se Deus amasse mais aqueles que nunca se quebram. Como se fosse um erro chegar ao ponto de não aguento mais. E sem percebermos, nos tornamos especialistas em fingir, em dar respostas ensaiadas enquanto por dentro nos fazemos perguntas que não conseguimos responder. Em seguir em frente por inércia, mesmo quando nossa alma está de joelhos por dentro. E ali, exatamente ali, onde as palavras já não bastam, onde a fé se mistura com o cansaço, é onde o Espírito Santo começa a se aproximar mais profundamente. Porque Deus não responde às aparências, Ele responde à fragilidade sincera. Ele não busca palavras perfeitas, mas sim corações dispostos. E o coração mais disposto não é aquele que tem todas as respostas, mas sim aquele que ousa dizer com humildade: Senhor, estou quebrantado, mas aqui estou. Chega um ponto na jornada em que você não consegue mais esconder o que te oprime, onde a força que você construiu se torna um fardo extra, onde manter a imagem de que está tudo bem te esgota mais do que os próprios problemas. E é aí, nesse momento de colapso interior, que o paraíso se torna mais próximo do que nunca. Mas ele não vem com estrondo ou espetáculo. Vem com um sussurro, uma respiração, uma presença que não exige nada mais, simplesmente diz: deixe ir. E você hesita, porque desistir parece se render, parece fracassar, mas no reino, desistir é o ato de fé mais corajoso. É reconhecer que sua força se esgotou e que ali começa o terreno onde Deus age sem impedimentos. É quando você para de tentar controlar tudo, de se agarrar ao insustentável e simplesmente diz: eu não consigo fazer mais nada, mas sei que você consegue. Aquele momento, aquele sussurro, aquele silêncio é sagrado. Não é celebrado com aplausos. Ninguém o vê, mas o céu o honra como um ato de adoração, porque quando uma pessoa ousa se abrir na presença de Deus sem filtros, algo se agita no invisível, algo se quebra, sim, mas não dentro de você. As correntes que o mantinham cativo são quebradas.
As mentiras que lhe diziam que você tinha que suportar tudo são despedaçadas. O véu entre o que você fingia ser e o que você realmente sentia é rasgado. E é aí que começa uma história que desafia a explicação lógica. Porque talvez as circunstâncias não mudem imediatamente, mas você muda por dentro. Você não está mais tentando se manter de pé sozinho. Você está sendo sustentado pela força dele. Você não está mais lutando sozinho. Você está sendo acolhido por dentro. Existem pessoas carregando fardos indizíveis. Pessoas que sorriem enquanto se sentem vazias por dentro. Pessoas que amam a Deus, mas se sentem exaustas. Pessoas que oram, mas não sabem se alguém as ouve. E se você é uma dessas pessoas, esta mensagem é para você. Deus ouve sim o que sua alma não consegue expressar. Você não precisa explicar tudo. Você não precisa ter as palavras certas. Seu silêncio também é oração. Suas lágrimas também são linguagem. Sua fragilidade não é fraqueza, é um altar. Cada suspiro que você dá com a alma quebrantada sobe como incenso aos céus. E não existe fragilidade genuína que não desperte a compaixão de Deus. Às vezes, pensamos que Deus age quando somos fortes, quando falamos com fé, quando declaramos vitória. Mas existe um tipo de intervenção divina que só acontece quando a alma está vazia, quando você se expõe completamente diante dele. Quando tudo o que você tem a oferecer é um coração sincero. E isso é o que mais atrai a presença do Espírito Santo. Ele não vem para exigir explicações. Ele não vem para julgar suas dúvidas. Ele vem para habitar aquele espaço onde você finalmente para de lutar. Não porque você se rendeu à derrota, mas porque você se rendeu ao amor dele. E se hoje você sente que chegou ao seu limite, se sente que algo dentro de você se quebrou e você não sabe como continuar, eu lhe digo com absoluta certeza: você está no lugar perfeito para ver Deus em ação. Porque Ele não precisa da sua força, Ele precisa da sua sinceridade. Ele não precisa que você entenda tudo, apenas que esteja disposto a se deixar abraçar por Ele. Uma alma cansada não precisa de uma solução rápida, ela precisa de descanso, precisa de presença. Precisa saber que não precisa carregar sozinha o que a está destruindo. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer lhe dar. Descanso para a sua alma, orientação para o seu coração, força para o seu espírito. Então, se você chegou a esse ponto hoje, em que não sabe mais o que fazer, você não está fracassando. Você está alcançando o reino onde o sobrenatural começa, onde suas limitações dão lugar à sua graça, onde sua vulnerabilidade deixa de ser um fardo e se torna uma ponte. Porque somente quando você para de esconder sua fragilidade é que pode começar a experimentar a restauração. E essa restauração não começa com respostas, começa com a entrega, com um sim vindo do fundo do seu ser, com um simples ato de honestidade. Senhor, eu não aguento mais. Essas palavras, talvez ditas em meio ao choro, em um sussurro, ou até mesmo sem voz, são suficientes para colocar o céu em movimento. Porque onde termina a sua força, começa a deles. E o que pareceu ser um grito silencioso, desde o início, era uma oração que Deus já estava ouvindo. Existe um tipo de exaustão que não vem do trabalho físico, nem mesmo das lutas espirituais mais intensas. Ela vem de carregar fardos que você nunca deveria ter carregado, de assumir batalhas que não eram suas, dores herdadas, responsabilidades assumidas por amor ou medo, mas não por propósito. Muitos se sentem exaustos, não por falta de fé, mas porque confundiram fidelidade com autossuficiência. Acreditam que quanto mais fardos carregam, mais agradam a Deus. Que se não reclamam, se suportam tudo, se resolvem tudo, então estão sendo responsáveis. Mas a verdade é outra. Há fardos que parecem responsabilidades, mas no céu são vistos como correntes.
O Espírito Santo não te chamou para carregar o que te destrói por dentro. Ele não te deu a sua presença para que você apenas sobrevivesse, mas para que vivesse guiado pela sua direção e sustentado pelo seu descanso. Mas enquanto você continuar carregando o que não te pertence, você continuará se desgastando em uma luta infrutífera. E essa é uma das armadilhas mais comuns. Pensar que se você está carregando esse fardo, é porque precisa. Mas nem tudo que você carrega nos ombros vem do céu. Alguns fardos vêm da culpa, outros do orgulho, outros do medo. Alguns você assumiu sem perceber, simplesmente porque ninguém mais o fazia. Outros porque você pensou que, se não resolvesse o problema, ninguém mais o faria. E assim, sem perceber, você começa a viver uma vida que não era para você. Você carrega um peso extra. Você assume a responsabilidade pela paz de todos, pelas decisões dos outros, pela estabilidade daqueles que você ama. Você tenta curar o que só Deus pode tocar. Você se apega a emoções que não são suas. Você se torna o centro das soluções que só o céu pode oferecer. Mas tudo isso, mesmo que nascido do amor, também pode ser um ato de controle. Trata-se de não querer soltar, porque você acredita que, se o fizer, tudo desmoronará. E é aí que o inimigo se aproveita. Ele sussurra mentiras disfarçadas de verdade. Se você soltar, será egoísta. Se descansar, estará abandonando. Se você não carregar, quem carregará? E você, com o coração sincero, mas confuso, aceita esse fardo. Até que um dia você não aguenta mais. Você não foi criado para sustentar o mundo. Você não é o salvador da sua família. Você não é o provedor emocional de todos. Você não é a ponte entre o passado e o futuro. Você é um filho. Você é uma filha. E o chamado de Deus para você não é para carregar tudo, mas para discernir o que você deve carregar e o que precisa deixar ir. Porque existe uma grande diferença entre responsabilidade e um fardo ilegítimo. A responsabilidade traz direção, propósito e clareza. Um fardo ilegítimo traz ansiedade, confusão e exaustão constante. E se você sente que não aguenta mais, pode não ser porque você está falhando, mas sim porque está tentando carregar algo que não deveria carregar. O Espírito Santo quer te ensinar a identificar o que não te pertence. E quando ele faz isso, não é para te condenar, mas para te libertar. Porque enquanto você continuar se apegando a isso, ele não pode intervir. Deus não invade o que você não entrega a ele. Ele não arranca o controle das suas mãos. Ele espera que você solte. Ele espera que você reconheça: isso está me matando por dentro e não me cabe carregar esse fardo. Alguns fardos vêm de decisões passadas, de erros que Deus já perdoou, mas que você continua a lembrar como se ainda tivessem poder. Você caminha com o peso de um passado que o céu já apagou, mas que você revive todos os dias em seus pensamentos. E mesmo que você ore, mesmo que você sirva, mesmo que você adore, você carrega a culpa em silêncio como se fosse penitência. Como se você não tivesse o direito de descansar, de estar em paz, de ser feliz. Mas a cruz de Cristo não foi parcial, foi completa. E o perdão que você recebeu não estava condicionado a que você continuasse se punindo. A culpa não é um sinal de humildade. É um sinal de que você não se desapegou completamente. O Espírito Santo quer que você se lembre de que o que você ainda carrega em sua mente já foi pregado na cruz. Você não precisa mais pagar por isso. Outras vezes, o fardo vem do desejo de controlar, de querer que tudo corra bem, que ninguém se machuque, que tudo funcione, que tudo esteja em ordem. E nessa ânsia de proteger, você começa a se sobrecarregar. Mas há coisas que estão além do seu controle. Há batalhas que você não pode lutar. Há decisões que você não pode tomar pelos outros.
E não abrir mão disso não é amor, é orgulho disfarçado. É dizer a Deus: eu resolvo, eu consigo, eu sei o que fazer. Mas essa autossuficiência está te destruindo por dentro. O Espírito não lhe deu poder para controlar. Ele lhe deu sabedoria para confiar. E isso significa que, às vezes, amar também significa deixar ir. Que ser fiel não é sobre resolver tudo, mas sim sobre obedecer ao que lhe é pedido e descansar no que Deus fará. Existem também fardos que vêm do medo da rejeição. Você faz mais do que pode porque não quer decepcionar. Diz sim quando quer dizer não. Permanece em silêncio para não deixar os outros desconfortáveis. Aceita o que lhe dói por medo de perder conexões. E assim, você preenche sua alma com compromissos, promessas e fardos que o distanciam de si mesmo e, sobretudo, da voz de Deus. Mas o Espírito Santo não te chamou para agradar a todos. Ele te chamou para andar na verdade. E a verdade nem sempre agrada, mas sempre liberta. Quando você decide abrir mão da necessidade de aprovação, você se abre para receber direção. Quando você para de viver movido pelo medo, você começa a ser guiado pela paz. E aqui está uma verdade dolorosa, mas curativa. Apegar-se ao que não lhe pertence não é fidelidade, é desobediência disfarçada de amor. Porque enquanto você continuar carregando o que não era para você, estará tomando o lugar de Deus. Estará impedindo que a intervenção dele seja completa. Ele não pode restaurar por conta própria aquilo a que você insiste em se apegar. Por isso, hoje o Espírito Santo lhe faz uma pergunta direta. Esse fardo que você carrega é realmente seu? Foi Deus quem te deu isso? Ou você o fez por necessidade, medo, pressão ou culpa? Porque se não veio do céu, então não é para você. E se não for sua responsabilidade, então você não precisa continuar carregando isso. Desapegar não é fugir, é confiar. Não é irresponsabilidade, é obediência. Não é se render ao caos, é abrir a porta para a intervenção divina. Quando você decide deixar o que te desgasta nas mãos de Deus, você não apenas liberta seus ombros, você liberta sua alma. E o que antes era um fardo agora se torna uma plataforma para Deus falar com você, te guiar e te elevar. E sim, talvez suas mãos tremam ao soltar. Talvez sua mente lhe diga que você está falhando, mas o Espírito sussurra algo mais forte para você. Isso não era seu. Obrigado por me confiar o que nunca foi seu fardo. Muitos oram, poucos desistem. E embora à primeira vista pareçam atos semelhantes, no mundo espiritual, eles habitam dimensões completamente diferentes. Orar é falar com Deus. Render-se é permitir que Ele fale dentro de você. Orar é abrir os lábios. Render-se é abrir a alma. Orar pode se tornar uma rotina. Desistir é render-se. A oração é poderosa, sim. É necessária, urgente, vital. Mas há momentos em que a oração não basta. Momentos em que as palavras já não têm força. Quando a alma está tão sobrecarregada que cada frase soa vazia, automática, repetitiva. E é precisamente aí, onde a linguagem termina e a fragilidade começa, que nasce a linguagem da entrega. Porque render-se não é um ato de fraqueza. É um ato de profunda confiança. É dizer a Deus: eu já falei com você, eu já chorei, eu já implorei, eu já supliquei, mas agora estou parando de tentar controlar isso. Agora estou realmente me entregando a você. E isso muda tudo. Algumas pessoas oram durante anos por um milagre, por uma resposta, por uma mudança, e sentem que nada acontece. Mas na realidade, não é que Deus não as esteja ouvindo. É que elas ainda não se desapegaram daquilo que mencionam com tanta frequência em suas orações. Falam do fardo, mas continuam a carregá-lo. Pedem orientação, mas seguem seguindo a própria lógica. Buscam consolo, mas não abrem espaço para serem consoladas. Oram,
mas não se desapegam. Porque orar muitas vezes é pedir a Deus que faça algo, mas desistir é deixá-lo fazer do jeito dele. Existe uma grande diferença entre dizer ao Senhor, entrego isto a ti, e não retirar o que lhe foi entregue ao terminar a oração. A maioria das pessoas entrega o objeto em oração e o retoma em seus pensamentos, oferecem-no no altar e o recuperam com ansiedade, deixam-no nas mãos de Deus, mas não em seus corações, e é aí que a oração trava, onde se torna uma via de mão única. Porque Deus não pode preencher aquilo a que você ainda se apega. Ele não pode intervir naquilo que você insiste em controlar. Ele não pode restaurar aquilo de que você se recusa a abrir mão. Desistir não significa chorar mais alto. Não se trata de repetir frases com mais intensidade. Não se trata de multiplicar promessas. Desistir é tornar-se silencioso. É respirar fundo e dizer do fundo do seu ser: não entendo, mas confio. Não vejo, mas creio. Não tenho forças, mas permaneço em tua presença. E aquele silêncio, aquele vazio, aquela pausa, é um altar para o Espírito Santo. Ele não está em busca da oração perfeita. Busque um coração entregue. Existe uma profundidade espiritual que só é alcançada quando você já não sabe mais o que dizer. Quando suas frases não têm estrutura, ordem ou lógica, mas nascem do lugar mais caótico. Quando tudo o que você consegue fazer é suspirar, ou derramar uma lágrima, ou simplesmente ficar parado, sem palavras, sabendo que Ele está lá. Essa é a linguagem da rendição. E é aí que a atmosfera muda, não lá fora, dentro de você. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque você decidiu parar de lutar com suas próprias forças. Porque sua alma, em vez de exigir, começou a confiar. Porque você não está mais tentando convencer a Deus. Você está permitindo que Ele o transforme. E isso é fé. Fé que não busca controlar o resultado. Fé que não precisa entender o processo. Fé que, mesmo cansada, se entrega por completo. Porque o que transforma a oração não é a emoção, é a entrega. Quando o coração se curva diante dos joelhos, quando a alma se esvazia antes que a boca se abra, quando o que você entrega pesa mais do que o que você pede. Há pessoas que oram pela mesma coisa há anos, mas continuam estagnadas, não por falta de fé, mas por falta de entrega, porque oram, mas não desistem, pedem, mas não dão, declaram, mas não descansam. Enquanto você continuar fazendo tudo isso sem se render de verdade, tudo o que você vai conseguir é mais frustração. Porque Deus não se impressiona com suas palavras. Ele se comove com a sua sinceridade. Desistir não é dizer a coisa certa, é parar de fingir. Trata-se de mostrar a Deus não a versão que você acha que Ele quer ver, mas a versão que você realmente é. É chegar à sua presença de mãos vazias e dizer: não sei mais o que fazer, tu fazes o que eu não posso. E é nesse momento, nem antes nem depois, que o Espírito Santo começa a agir em profundidade. Porque agora ele tem espaço. Porque agora ele tem permissão. Porque agora ele pode entrar sem encontrar resistência. Enquanto você continuar orando, mas mantiver o controle da situação, Ele esperará, não porque Ele não te ame, mas porque Ele respeita os seus desejos. Mas quando você se entrega, quando você faz essa rendição invisível que só o céu vê, então algo se rompe, não você. As correntes que te prendiam se rompem. As mentiras que sussurravam para você que, se você não resolvesse o problema, tudo desmoronaria. As estruturas internas que te fizeram acreditar que Deus só age quando você faz tudo perfeitamente. A oração que muda realidades não é a mais eloquente, ela é a mais submissa.
Aquela que diz: Senhor, mesmo que o Senhor não faça nada, eu ainda confio. Mesmo que nada mude, eu ainda ficarei aqui. Porque mais do que uma solução, eu quero o Senhor. Essa oração, desprovida de exigências, mas repleta de entrega, é o que abre os céus. É aquela que ativa os anjos. É isso que transforma sua atmosfera interna. É ela que produz a paz, mesmo que o mundo permaneça em caos. E sim, talvez ninguém perceba. Seu ambiente pode não mudar imediatamente, mas você fez, porque agora você não está no controle. Você está em repouso. E isso é muito mais poderoso do que qualquer estratégia humana. Desistir não é fracassar. É permitir que Deus mostre a sua força na sua fraqueza. É reconhecer que você não sabe mais o que fazer, mas sabe quem sabe. É uma confiança que nasce da fragilidade, não da lógica. E quando você chegar lá, quando você passar de apenas orar para realmente se render, você não está mais falando apenas com Deus. Você está sendo transformado por Ele. Existem decisões que o mundo não percebe, mas que o céu celebra. Há atos invisíveis aos olhos humanos, mas gloriosos na eternidade. E uma das transformações mais poderosas acontece no momento em que você decide realmente se libertar. Não estamos falando de dizer isso com a boca, mas de fazer com a alma. Não se trata de orar por libertação, mas sim de abrir as mãos espirituais e deixar ir aquilo que você carrega há tanto tempo. Aquele momento íntimo, silencioso, talvez tingido de lágrimas, não passa despercebido, porque quando você entrega algo à terra, o céu começa a se mover. Deus não espera por grandes discursos. Não precisa de encenações teatrais. O que toca o coração dela é uma entrega genuína, um sussurro que diz: não aguento mais. Faça você mesmo. Um silêncio que nasce da entrega total. Uma lágrima que brota não da fraqueza, mas da fé. Naquele exato segundo, mesmo que você esteja sozinho em seu quarto, o Espírito Santo já está agindo. Porque o desapego é uma chave espiritual. Ele abre portas que a força jamais poderá abrir. Derruba muros que a estratégia não consegue derrubar. Desarma armadilhas que operavam em segredo. É nesse ato, aparentemente frágil, que o invisível começa a mudar. Porque Deus não age com orgulho, não funciona sob pressão. Ele não força sua intervenção. Ele responde à rendição. E quando ele vê que você não está mais tentando provar nada, quando você não está mais fingindo que pode, quando você se entrega mesmo sem entender completamente, então o céu ganha vida. Os anjos recebem instruções. A atmosfera espiritual ao seu redor começa a mudar. O que parecia estar amarrado está começando a se desfazer. O que estava bloqueado se move. Não por causa do que você fez, mas por causa do que você deixou ir. Não por causa dos seus méritos, mas por causa da sua humildade. Não porque você disse isso em voz alta, mas porque você tornou isso realidade. Deus não se impressiona com o esforço humano quando este provém do orgulho, mas ele se comove com o choro que vem de um coração partido. Aquele grito que nem sempre tem palavras, que às vezes é apenas um suspiro, um pensamento profundo, uma respiração que diz mais do que 1000 palavras. E aí, é aí que começa a obra divina. Talvez você não sinta isso, talvez você não veja. Mas no mundo espiritual algo se quebrou. Correntes emocionais foram quebradas. As vozes de acusação silenciaram. Os argumentos internos que lhe diziam que você tinha que continuar carregando aquilo para sempre foram desativados. Porque a rendição, a verdadeira rendição, é um ponto de virada. É aquele momento em que você não vive mais pelo seu próprio esforço, mas pela sua graça. Você não caminha mais dominado pela ansiedade, mas guiado pela paz. Você não age mais por medo, mas por fé. E embora nada mude por fora, por dentro, tudo muda. A primeira coisa que se manifesta é a paz.
Uma paz que não se pode explicar com a lógica. Isso não decorre do fato de tudo ter sido resolvido, porque provavelmente não foi. Isso decorre do fato de você não estar mais lutando sozinho. Isso resulta de finalmente deixar o fardo nas mãos de alguém que pode lidar com ele. E essa paz é um sinal divino. É o testemunho silencioso de que Deus já assumiu o controle. É a certeza de que, mesmo que você não consiga mais seguir em frente, Ele nunca deixou de te apoiar. Após a paz, vem a clareza. Não necessariamente respostas imediatas, mas é preciso orientação. O Espírito Santo começa a trazer ordem onde antes havia caos. Você começa a enxergar um passo de cada vez, não o mapa inteiro, mas a seguinte direção, e isso basta. Porque quando você está sendo guiado, não precisa entender tudo. Você só precisa confiar. Em seguida, vem a fortaleza, mas não a sua própria força, não a energia emocional, mas sim aquela que nasce do Espírito, uma força que te levanta quando você não deveria ter nenhuma força. Isso permite que você participe de um culto enquanto ainda está esperando. Isso te impulsiona a continuar quando tudo dentro de você diz, não aguento mais. E juntamente com a força, a alegria retorna. Uma alegria suave. Não se trata de uma alegria artificial nem de uma euforia passageira. Uma alegria pura, interna e profunda. Aquela alegria que vem de saber que você não está carregando isso sozinho, que alguém eterno, está te sustentando por dentro. E quando a alegria retornar, a gratidão retorna, e a adoração já não deriva do resultado. Nasce da sua presença. Você já não dá valor ao que tem. Você é grato por quem está com você. E isso é maturidade espiritual. Isso é liberdade. E por último, mas não menos importante, depois da paz, clareza, força e alegria, o amor se manifesta. Um amor que não exige que você seja forte. Um amor que não exige que você entenda tudo. Um amor que não se baseia no seu desempenho espiritual, mas na sua identidade como filho, como filha. Um amor que te lembra que você não foi criado para viver sobrecarregado, mas para caminhar leve. Que vocês não foram chamados a sustentar todas as coisas, mas a confiar naquele que sustenta todas as coisas com uma palavra. Esse amor cura, esse amor purifica, esse amor reconstrói. E o mais bonito é que tudo começou com um ato invisível, o desapego. Não foi um evento espetacular, não foi um milagre da mídia. Foi uma decisão sua, tomada de forma íntima, desistir daquilo que estava roubando sua vida. Foi o seu sim no silêncio, foi a sua rendição. E naquele momento, aquele momento sagrado e pessoal entre você e Deus, isso desencadeou um movimento eterno, porque quando você se liberta, o céu está se movendo, a graça desce, o Espírito flui, e aquilo que antes era um fardo transforma-se em propósito. Você nem sempre verá isso, você nem sempre vai sentir isso. Muitas vezes, a obra do Espírito Santo não começa com algo espetacular, nem com uma mudança imediata no ambiente ao seu redor. Começa no silêncio, lá no fundo, no invisível. E esse é um dos maiores desafios da fé. Aprender a reconhecer que Deus já está agindo, mesmo quando tudo parece igual. Estamos acostumados a medir a intervenção divina por meio de resultados externos. Se o problema for resolvido, Deus está agindo. Se a doença desaparecer, Deus terá se manifestado. Se o milagre acontecer, então a oração terá valido a pena. Mas a verdade é que a obra do Espírito não começa fora. Começa dentro de você, naquilo que ninguém vê, naquilo que nem você sabia que precisava de cura. E um dos primeiros sinais de que o Espírito Santo já está agindo é paz. Não uma paz emocional, não um sentimento passageiro. Uma paz que não depende do que acontece ao seu redor, mas do que acontece dentro de você.
é aquela calma que surge em meio ao caos. Aquela quietude inexplicável em meio à tempestade. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de brigar. Essa paz não pode ser fabricada. Não se obtém isso por meio de distração, lógica ou motivação humana. Somente o Espírito Santo pode produzi-lo. E quando ele aparece, é a primeira confirmação de que ele já carregou o seu fardo. Essa paz não significa tudo acabou bem. Essa paz diz: não entendo tudo, mas sei que não estou sozinho. Não vejo a saída, mas confio naquele que me guia. Não tenho controle, mas tenho descanso. O segundo sinal é mais sutil, mas igualmente poderoso. A perspectiva começa a mudar. Não as circunstâncias, essas podem permanecer inalteradas, mas sim a sua maneira de enxergá-las. O que antes lhe causava desespero, agora você enfrenta com mais serenidade. O que antes te aterrorizava, agora você vê como um processo necessário. Não porque a dor tenha desaparecido, mas porque agora você sabe que não está caminhando sozinho. O Espírito Santo não apenas lhe dá respostas, isso te dá visão. E essa visão permite que você veja o mesmo cenário com olhos diferentes. Isso lhe proporciona clareza em meio à fumaça. Isso nos lembra que tudo isso, por mais difícil que seja, tem um propósito. E então, sem que você consiga explicar completamente, a força começa a retornar. Mas essa não é a sua especialidade. Não se trata de energia emocional. Não se trata de um impulso humano novo. É uma força sobrenatural que te levanta mesmo quando você pensa que não consegue dar mais um passo. Você acorda numa manhã e, embora tudo esteja igual, percebe que tem energia para orar novamente. Você encontra palavras que não tinha ontem. Você abre a Bíblia novamente e um versículo salta aos olhos como se tivesse sido escrito para você. Você recebe uma mensagem, uma música, uma frase exata e você entende. Não é coincidência, é uma confirmação. Aquela força que retorna, aquela palavra que chega, aquele abraço celestial disfarçado no cotidiano. Todos esses são sinais de que o Espírito Santo já está agindo. Não está prestes a começar. Já começou. E talvez você esteja se perguntando, mas se eu continuar chorando, isso não significa que ele não fez nada? Não, significa que ele está limpando. Você ainda está eliminando resíduos, mas não está mais fazendo isso sozinho. Agora, cada lágrima cai em suas mãos. E aquilo que antes te sufocava agora está te curando. Outro sinal claro de que o Espírito está agindo é o despertar da sua sensibilidade espiritual. Você começa a ouvir a voz dele com mais clareza, não como um trovão, não como algo místico, mas sim como uma suave convicção no coração, uma direção clara, uma paz que confirma, uma certeza silenciosa que lhe diz: este é o caminho. Você já não está tão confuso, ainda com dúvidas, mas com uma direção a seguir. Você não está mais dando voltas em círculos, agora você caminha, talvez lentamente, mas para a frente, e então algo que parecia impossível acontece. Você começa a perdoar. Você começa a se desapegar daquilo que dói lembrar. Seu coração se enternece. Você não quer mais fugir de tudo. Você quer se curar. Você quer sentir de novo. Você quer viver de forma leve. Essa mudança de atitude não é humana. É espiritual. É o Espírito que restaura o que estava endurecido. É Deus tocando a parte mais profunda da sua alma, sem que você saiba como Ele está fazendo isso. E talvez você não perceba isso de imediato, mas os outros sim. Você parecerá mais relaxado, isqueiro, mais presente, mais você. E não porque sua vida se tornou perfeita, mas porque agora você caminha acompanhado. Você não está mais apenas sobrevivendo. Você está sendo detido. A obra do Espírito Santo é como uma semente. Não germina imediatamente. Mas a partir do momento em que a terra se abre, quando você se entrega,
Ele começa a trabalhar, e às vezes você se sentirá da mesma forma, mas você não é. Seu espírito sabe disso. Seu coração começa a bater de forma diferente. Sua mente começa a descansar. Sua alma começa a se lembrar de que ainda há esperança. Então, se você está se perguntando hoje se Deus já está fazendo alguma coisa, se você duvida porque não viu o milagre externo, se você sente que está esperando em vão, olhe para dentro de si mesmo. Se houver paz sem razão lógica, se você se sente forte quando antes estava exausto, se houver uma voz interior que lhe diga, não desista, então não há dúvida, o Espírito Santo já está agindo. E se já começou, nada nem ninguém será capaz de impedir o que ele vai realizar. Às vezes pensamos que o que está quebrado é inútil, que se algo está quebrado por dentro, está danificado para sempre, que a alma, uma vez ferida pela dor, jamais poderá ser a mesma. Mas o que esquecemos, ou talvez nunca nos ensinaram, é que no reino de Deus, o que está quebrado não é descartado, mas transformado. Deus não restaura a partir da perfeição, restaurar a integridade física. Seu trabalho não começa com aqueles que têm tudo sob controle, mas com aqueles que ousam dizer, estou quebrado, mas aqui estou. E isso muda tudo, porque quando sua alma se quebra, você não está terminando uma história. Você está abrindo espaço para que Deus escreva uma nova história. O Espírito Santo não ignora a sua dor. Ele estava lá, quando ninguém te viu chorar, quando você fingia que estava tudo bem, quando você entrava em colapso por dentro, mas continuava funcionando por fora, quando você fazia orações que eram mais choro do que palavras, quando você já não espera conforto, mas ainda anseia por um milagre. Ele não desconhece o que lhe aconteceu, ele não minimiza, não descarta, não ignora. Ele entra naqueles lugares da sua alma que você mesmo havia selado com vergonha ou medo. E quando você o deixa entrar, ele começa a restaurar. Mas sua restauração não é superficial. Não se trata de colocar um sorriso em uma ferida aberta. Não se trata de encobrir a dor com frases bonitas. Trata-se de tocar na raiz do problema. O Espírito Santo vai à memória, aquele momento que ainda dói lembrar, aquela palavra que te marcou. Esse abandono ainda pesa muito, aquela traição que você tenta esquecer, aquela versão de você que você deixou enterrada porque doía vê-la novamente. E ali, naquele lugar profundo, ele começa a sua obra. Não para que você se esqueça, mas para que possa olhar sem que isso lhe cause dor. Não para apagar o que você vivenciou, mas para redimir a experiência, para que o que era ruína possa se tornar um altar, para que o que era choro se transforme em adoração, para que aquilo que antes era vergonhoso possa agora se tornar um testemunho. Porque quando o Espírito restaura, ele não apenas repara você, ele reconstrói você. E isso não acontece com materiais novos. Ele faz isso com as mesmas peças que você achava que não eram mais úteis. Abrace sua fragilidade, e isso se transforma em compaixão. Conte a sua história, e isso a transforma em uma plataforma. Aceite sua dor, e transforma isso em propósito. O mundo diz, se está quebrado, esconda. Mas Deus te diz, mostre-me. Porque é exatamente por aí que eu quero começar. Não há restauração sem sinceridade, e não há cura sem rendição. Por isso, antes de restaurá-lo, o Espírito o convida a se desapegar. Pare de carregar o que já está te destruindo. Permitir-se chorar sem culpa. Apresentar-se sem filtros, sem máscaras, sem discursos ensaiados. Porque ele não restaura versões editadas de você. Restaure sua versão original, aquele que se cansou de fingir, aquele que não aguenta mais, aquela que reconhece que não precisa ser forte o tempo todo, basta ser honesta. E quando você faz isso, quando você baixa suas defesas, o processo começa. Nem sempre é rápido, nem sempre é confortável,
mas sempre profundo, sempre transformador, sempre cheio de graça. Em alguns dias, pode parecer que nada está mudando, mas por dentro, o Espírito já está tocando as estruturas, ele já está reorganizando seus pensamentos, já está silenciando as vozes internas que diziam que você não era suficiente. Ele já está reconstruindo sua identidade a partir da verdade dele, não a partir das suas feridas. E um dia, sem saber exatamente quando aconteceu, você percebe que algo dentro de você se reacendeu. Talvez nem tudo seja perfeito, mas você não vive mais de dor. Você não toma mais decisões baseadas no medo. Você não foge mais da ferida. Você se afasta da graça, desde a restauração, de uma força que não vem de você, mas daquele que te criou. E isso é lindo, porque aquilo que o inimigo usou para te destruir, Deus usou para te edificar. E agora você não está apenas restaurado, agora você é um instrumento de restauração. Você não fala mais com base em teorias, você fala com base em testemunho. Você não se consola mais com o dever, mas com a experiência. Você não ora mais pelos outros por compaixão, mas pela autoridade que só vem da cura da dor. É isso que Deus faz com o que está quebrado. Ele usa isso, ele honra isso, e isso transforma tudo. Então, se você está no meio do processo hoje, se ainda existem feridas que sangram, memórias que doem, emoções que confundem, não fuja disso, não esconda isso. Apresente-o. Diga ao Espírito Santo: eu não quero apenas seguir em frente, eu quero me curar de verdade. Não quero fingir que estou bem. Quero estar bem de verdade. Eu não quero apenas sobreviver. Eu quero ser restaurado. E quando você fizer essa oração, mesmo que seja apenas em um sussurro, Deus começa a construir algo novo a partir de tudo aquilo que você pensava estar perdido. Porque para o mundo, o que está quebrado é inútil, mas para o céu, o que está quebrado é exatamente o ponto onde começa uma obra eterna. Desapegar é apenas o começo. O verdadeiro desafio começa depois, manter o peso baixo. Porque o mundo, sem que você peça, tentará devolver o que você já deixou no altar. Ele não fará isso de forma óbvia, ele não virá acorrentado nem aos gritos. Ele fará isso em sussurros, com memórias que retornam, com pessoas que reaparecem, com pensamentos que dizem: você realmente deixou isso escapar? E se ninguém mais o tiver? E se você não fizer nada, tudo desmorona? O inimigo não precisa te arrastar de volta ao passado. Ele só precisa te convencer de que você ainda tem que carregá-lo consigo. E se você não tomar cuidado, vai acabar perdendo o que já havia perdido. Não porque você precise disso, mas porque você reconhece isso como parte de você. Por ter carregado esse fardo por tanto tempo, a sensação de liberdade parece estranha. Viver de forma leve não é um estado emocional, é uma decisão espiritual diária. Uma decisão que diz: hoje também confiarei, hoje também descansarei. Hoje também me lembrarei de que este fardo não é mais meu. Porque sim, desapegar-se é poderoso, mas manter a liberdade é algo intencional. Requer monitoramento, requer discernimento, requer memória espiritual. Você precisa se lembrar, repetidamente, que deixar ir não foi um momento emocional, mas um ato de fé. E se o Espírito Santo foi suficiente para aliviar o seu fardo ontem, ele também será suficiente para sustentá-lo hoje. Portanto, depois de se libertar, proteja a sua paz. Não como alguém que se defende por medo, mas como alguém que guarda um tesouro, porque a sua paz não é apenas um sentimento. É a prova de que Deus está no controle. E se essa paz começar a desaparecer, não se condene. Pare com isso. Respire fundo novamente. Reze novamente. Solte novamente se necessário. Porque viver leve não significa que você nunca mais sentirá o peso. Significa que agora você sabe o que fazer quando eu voltar.
É nesses momentos que você deve falar com a sua alma. Lembre-o do que já foi entregue. Diga a ele: isto não me pertence mais, está nas mãos de Deus. Você também precisará se cercar de pessoas que te lembrem disso. Pessoas que não alimentam sua ansiedade, mas sim seu descanso. Não se deixe pressionar para voltar a ser a pessoa que carregava tudo nas costas, mas sim, permita que eles afirmem a identidade que você tem agora. Alguém apoiado, não sobrecarregado. Alguém que orientou, não que pressionou. E sim, talvez o mundo não entenda. Outros podem acusá-lo de ser irresponsável por não estar angustiado. As pessoas podem olhar para você de forma estranha por ter paz em meio ao caos. Mas você sabe a verdade. A paz não é indiferença, é rendição. Porque você não precisa provar a ninguém que deixar ir foi a coisa certa a fazer. Seus frutos falarão por você. Seu descanso será a prova disso. Sua liberdade será um testemunho. Sua leveza será um sermão vivo. E quando você sentir que tudo ao seu redor está te pressionando novamente, não fuja, não se precipite, não ceda à tentação de recuperar o que já não lhe pertence. Faça o contrário, adora. Não, olhe para o céu novamente e repita: eu deixei ir, não me pertence mais, minha alma repousa em ti. Viver com leveza é uma prática espiritual. Não se conquista através da emoção, mas sim através da decisão. Uma decisão diária, uma decisão constante, uma decisão humilde. E quando você fizer isso, quando você optar por não voltar, quando você decide confiar no Deus que carregou o que você não pôde, aí você realmente vive, não mais por pressão, não mais por culpa, não mais por necessidade de controle, mas pela graça, da obediência, com a absoluta certeza de que Ele não apenas carregou seu fardo, mas também está guiando seu caminho. O Espírito Santo não apenas te ajuda a se desapegar, isso te ensina a permanecer livre, nunca mais voltar ao mesmo lugar. Não vamos abrir espaço novamente para o que já foi descartado. E se um dia você tropeçar, se por engano você pegar algo que não deveria, não se julgue, não se esconda. Simplesmente pare e desista de novo. Porque o Deus que uma vez vos libertou, Ele está disposto a fazer isso quantas vezes você precisar. Se esta mensagem tocou seu coração, se em algum momento você sentiu que Deus falou diretamente com você, convido você a fazer algo muito simples, porém poderoso. Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser exatamente a resposta que alguém precisa ler. Além disso, não se esqueça de curtir o vídeo se ele foi uma bênção para você e de se inscrever no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem, curam e alinham sua vida com o coração de Cristo. Neste canal, continuamos a explorar a filosofia de Cristo de uma forma viva, profunda e transformadora. Após este vídeo, convido você a assistir às outras mensagens que preparamos para você. Cada uma delas é um convite para caminhar com mais leveza, mais consciência, mais perto da verdade que liberta. Porque aqui não falamos apenas de fé. Nós a vivenciamos, questionamos, abraçamos e compartilhamos. Obrigado por estar aqui. Até a próxima mensagem.